noite. É uma alegria podermos voltar aqui ao UNASP para, de certa forma, dar prosseguimento a uma programação que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, que são essas vigílias com foco na escatologia, nos eventos finais, porque com certeza as pessoas, nós temos percebido realmente que a grande esperança, a nossa bem-aventurada esperança da volta de Jesus realmente se aproxima. Como é bom saber que temos na Bíblia uma lâmpada segura, um caminho traçado, um script já antecipado, basta estudá-la para saber realmente por onde estamos caminhando. Então, como já foi dito, os temas dessa noite são baseados no livro Preparação para a Crise Final. A CPB tem livros muito bons, materiais muito bons com respeito ao tema da escatologia. Eu tenho aqui também comigo esse clássico, Eventos Finais, de Ellen White. Um livro que merece a nossa atenção. Se já leu, você pode reler, reestudar, claro, tendo sempre como parâmetro a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós temos estudado também nesses tempos aí Apocalipse, os livros proféticos como Daniel, e tem sido uma bênção, mais uma vez, revisitar essas profecias e perceber realmente o tempo que estamos vivendo. Mas o tema que me coube nesta noite é justamente a questão do alto clamor, da mensagem que tem que ser proclamada com poder pela Igreja de Deus nesse tempo. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 13. O alto clamor, resumidamente, nada mais é do que a dotação, a capacitação do alto, para que nós possamos realmente pregar com poder aquilo que tem que ser pregado. Algumas pessoas talvez fiquem preocupadas com o tamanho da obra e a pequenez do obreiro, do mensageiro. E de fato, se nós pensarmos humanamente falando, nós somos tão poucos para um mundo tão grande, não é verdade? Mas pense também por um instante no desafio enfrentado pelos discípulos lá no primeiro século da era cristã. Era um punhado de homens e mulheres simples, pessoas humildes. Eles não tinham TV Novo Tempo, não tinham casa publicadora, não tinham internet, recursos dos quais dispomos hoje, que são uma bênção. E, no entanto, capacitados pelo Espírito Santo, pela chuva temporã, eles abalaram o mundo. Eles levaram a mensagem da salvação, da ressurreição de Cristo aos confins da terra. Pense no apóstolo Paulo, sem recursos, como nós temos hoje. Até onde ele foi, o quanto ele fez. Portanto, a questão não é tanto a capacitação material, isso nós temos, graças a Deus. A questão é de clamar pelo poder do Espírito Santo, agora receber a chuva serôdia, e junto com esses instrumentos que Deus deu de presente à igreja, aí sim, mais uma vez, abalarmos o mundo com uma mensagem poderosa. Então, o alto clamor é esse. Nós tivemos na história o clamor da meia-noite, que foi inaugurado lá nos anos 1800 e alguma coisa, 1844 para frente. Nós temos ali um povo pequeno de novo, humilde, simples, mas que dotados desse poder, que naquele tempo foi então chamado de clamor da meia-noite, também conseguiram alcançar grandes resultados evangelísticos. E agora nós temos que realizar o alto clamor. E pedimos insistentemente que o Espírito Santo nos batize, nos unja para cumprir essa missão, proclamar a última mensagem de advertência. Mas eu te pergunto, você conhece essa mensagem? Você sabe que advertência é essa que tem que ser dada ao mundo? Na última vigília, você pode conferir os sermões que foram apresentados no canal aqui do NASP, de Engenheiro Coelho. Estão lá os sermões. Pastor Vinícius, se eu não me engano, ele apresentou aqui alguma coisa sobre o alto clamor. E eu quero nessa noite dar prosseguimento, então, e mostrar a vocês que mensagem é essa que tem que ser dada num tipo de redundância até. Porque, veja, clamor já é uma coisa alta, é um grito, é uma proclamação enfática. E você coloca um alto ali, parece uma redundância, mas na verdade a ideia é que tem que ser uma coisa dada a plenos pulmões. Tem que ser uma mensagem insistentemente pregada pela Igreja de Deus. Então é muito importante conhecer que mensagem é essa, para que nós possamos dar, como se diz, o sonido certo à trombeta. A mensagem correta a ser anunciada. Vamos lá então na Bíblia para saber que mensagem é essa. Apocalipse 14, 1 a 13. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil,
tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como que de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Mulheres, você sabe que representam na Bíblia igrejas. Portanto, aqui são pessoas que não se deixaram levar por doutrinas erradas, por heresias, por mensagens, ideologias antibíblicas. Muito bem, se mantiveram fiéis ao Cordeiro, por isso eles são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. Eles foram limpos pelo sangue do Cordeiro. Agora, João faz um flashback, e esse é um aspecto interessante do Apocalipse, porque, diferentemente do que alguns pensam, não é um livro linear, como se ele seguisse capítulo 1, 2, 3. Aliás, capítulos e versículos foram uma invenção posterior, você sabe disso, né? Muito útil, mas às vezes acaba atrapalhando um pouco, porque ela pode quebrar certas sequências que foram pensadas pelo autor inspirado, mas que não correspondem talvez à divisão de capítulos e versículos. Aqui, por exemplo, a gente vê um caso interessante de um flashback, porque ele estava agora, você percebeu, descrevendo esse povo especial que está redimido, já no céu, os 144.000, que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Agora no verso 4, melhor dizendo, verso 6 para frente, ele volta para a terra e começa a descrever a mensagem que esse povo redimido deu ao mundo. Então note, é importante conhecer essas peculiaridades do Apocalipse para que a gente possa compreender melhor sua mensagem. Ele tem blocos temáticos chamados de estrutura quiástica e também tem essas idas e vindas. É como alguns filmes que existem por aí, em que você assiste e de repente aparece ali a inscrição 6 meses antes, 4 anos depois. Assim também é o Apocalipse. Tem essas questões aí de quebra na linha temporal. Aqui acontece isso, quer ver? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. Então ele volta para o contexto de pregação. Sai de uma cena futura no céu e volta para o passado, numa cena aqui que envolve pregação. A gente sabe que anjo aqui representa um mensageiro, né? Tem uma mensagem. Essa mensagem é um evangelho que não muda, é o mesmo, sempre, é o evangelho eterno. Então esse evangelho eterno, que é proclamado em alta voz para o mundo, com esse alto clamor a todas as nações, é composto de 3 partes. É uma mensagem dividida em 3 partes, 3 blocos aqui bastante distintos. Veja, temei a Deus e dai-lhe glória, verso 7. E, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira parte da última mensagem que aquele povo no céu deu para o mundo, levou ao mundo. Verso 9, aqui vemos então a segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a eles um outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, derramado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos, e assim continua o relato. E no fim, no verso 12 é dito assim, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que eu já falei para vocês, que já estão lá no céu redimidos. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse é o povo de Deus, aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, aqueles que procuram seguir aquilo que Deus orientou por meio de sua palavra. Portanto, as 3 mensagens angélicas, elas são assim chamadas, né? Elas incluem um anúncio e uma denúncia. O anúncio de que há um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, uma mensagem criacionista. Um anúncio de que há um dia na semana que celebra essa criação, em 6 dias literais de 24 horas, porque a linguagem usada aqui no verso 7, é exatamente a mesma que encontramos lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Então,
João usa a mesma fraseologia para apontar para o mandamento do sábado, que na verdade é o memorial da criação. É uma mensagem que aponta para o fato de que há um juízo se processando. Que sim, Deus, Ele por meio da graça em Cristo nos salva, Deus é amor, mas Deus também está processando um juízo que vai colocar as coisas às claras e porá fim ao grande conflito entre o bem e o mal. E em seguida há a denúncia de que há um sistema religioso espúrio, levando as pessoas para um paganismo, contrário às leis de Deus, e esse sistema vai ruir, vai ser destruído. E nesse momento você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir se quer seguir o cordeiro ou a besta de Apocalipse 13. É uma mensagem dura, é uma mensagem importante, mas tem que ser dada ao mundo. As pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo e vai acontecer. Como eu e você talvez também tenha tido a oportunidade de saber o que é a verdade absoluta da palavra de Deus. Vamos analisar alguns detalhes agora aqui das 3 mensagens angélicas, e eu começo lendo um texto muito importante em Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide grande, maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais importante e solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Acabei de ler com vocês. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Qual é a obra mais importante que a Igreja de Deus, que os remanescentes da profecia apocalíptica deve dar ao mundo? É a mensagem dos 3 anjos. Claro que nós temos outras frentes de trabalho, temos mutirão de Natal, temos vida por vidas, temos uma série de coisas que também refletem o Evangelho, mas todas elas são assim acessórios para a mensagem central, ou o trabalho central mais importante, mais relevante da igreja, que é a proclamação das 3 mensagens angélicas, nesse chamado autoclamor. Mas, vamos ver ali. Nós podemos então, quem sabe, agrupar em 4 categorias essa mensagem chamada de 3 mensagens angélicas. Nós temos ali a justificação pela fé, nós temos os 10 mandamentos, o santuário e a reforma de saúde. Olha que interessante. E Mensagens Escolhidas, volume 2 diz: estas mensagens devemos dar ao mundo, em publicações, em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Estudamos a semana passada a lição da Escola Sabatina, que mais uma vez apresenta o princípio historicista de interpretação profética. E aqui Ellen White reforça isso, como sempre faz em seus livros. Aquilo que aconteceu, está acontecendo e há de acontecer. Nós temos que dar ao mundo essa mensagem. Vamos então a cada ponto desses, aqui rapidamente analisar essas questões. Primeiro ponto, justificação pela fé. Vários me escreveram, diz Ellen White, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do 3º anjo. E eu tenho respondido, é a mensagem do 3º anjo. Ou seja, o âmago dessas 3 mensagens é justificação pela fé. E se eu fosse espremer um pouquinho mais essa frase, ou essa expressão, justificação pela fé, nós obteríamos uma palavra: dependência de Deus. E você percebe que no grande conflito, essa é a questão central. De quem dependemos? Dependemos de Deus para tudo, entendendo que sem mim nada podeis fazer, como disse Jesus, ou achamos, seguindo as 2 mentiras sobre as quais eu falei na última vigília, né? Que nós podemos ser imortais, podemos ser deuses, podemos fazer e acontecer por nós mesmos. Essa é a questão. O diabo lá no Éden introduziu a mentira, a falsidade de que o ser humano poderia não só viver para sempre, por si só, como poderia ser um Deus, um próprio Deus, buscar algo dentro de si, quando só encontra o vazio. E Deus propõe: sem mim nada podeis fazer, mas você pode tudo naquele que o fortalece. Se você estender as mãos, a minha mão já está estendida para você. Eu te salvo, eu te justifico, eu te torno justo, e um dia você poderá estar em pé no mar de vidro com vestes brancas, que significa a justiça de Cristo, que cobriu nossa indignidade. O que você prefere? Então, antes de falar de 3 mensagens angélicas, de outros tópicos quaisquer, nós temos que entender que o âmago delas é a justificação pela fé. Nós temos que pregar ao mundo que existe um Cristo que morreu na cruz e salva as pessoas que o buscam de todo o coração. Nada mais faria sentido se não pregássemos isso, não é verdade?
O que vem depois, santificação, conhecimento de profecias, depende de inicialmente você se apaixonar por Jesus, de você aceitá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que você aceite Jesus como Salvador e Senhor, se apaixona por Jesus, aí tudo mais se torna maravilhoso. Estudar sobre a volta de Jesus se torna maravilhoso. E estudar sobre profecia se torna maravilhoso, porque as profecias não são mais agora o elemento mais importante. Elas são importantes na medida em que nos mostram que aquele a quem amamos se aproxima. Aí sim tudo fica especial, realmente cobra sentido. Se não começarmos por esse tópico, não faz sentido. Satanás conhece todas as profecias, não é verdade? Satanás sabe tudo de escatologia, mas ele não quer saber de Jesus. Esse conhecimento não salva se for dissociado de Jesus Cristo. Você percebe? Todo estudo bíblico tem que ser cristocêntrico, tem que nos levar para mais perto de Jesus. Segundo tópico aqui, dos 4 que a gente escolheu, os 10 mandamentos. Vida e Ensinos, páginas 86 e 87. Quando foram postos os fundamentos da terra, também foi posto o fundamento do sábado. Foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado, jamais teria sido havido um incrédulo ou ateu. Por quê? Porque o sábado aponta para o Criador. A observância do sábado teria preservado da idolatria o mundo. Foi mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei, como a menina dos olhos. E em resposta a esta advertência, muitos abraçariam o sábado do Salvador, de Deus o Criador. Então, justificação pela fé se segue a uma resposta de amor àquele que nos justificou, àquele que nos salvou. Senhor, o que queres que eu faça? É a sequência de ações que Jesus protagonizou quando perdoou aquela mulher surpreendida em adultério. Eu não te condeno, você está perdoada, mas vai e não peques mais. Justificação e santificação. E santificação envolve obediência. Uma obediência voluntária, em reconhecimento ao Deus que nos ama e que quer o nosso melhor. Na verdade, a lei de Deus, ela foi estabelecida pelo mesmo Deus que criou as leis da física, por exemplo. Eu poderia, por exemplo, quem sabe, subir aqui nessa estrutura da igreja, me atirar de cima e dizer, eu vou desafiar a lei da gravidade. Mas eu me quebraria bonito, né? Eu me machucaria com isso. Eu sou livre para desobedecer às leis de Deus? Sou. Mas eu sou escravo das consequências dessa escolha. Então, o mesmo Deus que estabeleceu as leis que regem o universo e que mantém a realidade funcionando, coesa, harmônica, é o Deus que estabeleceu leis morais, leis de saúde. E você é livre para obedecê-las ou transgredi-las. Se você obedecer, curiosamente, dá tudo certo. Você é feliz, você tem uma vida mais longa, mais plena, vida abundante, como disse Jesus. Se você transgredir, as consequências também vêm. Então, a obediência aos mandamentos de Deus faz parte da mensagem que tem que ser proclamada neste momento da história. Nós precisamos ver nosso Senhor não só como Salvador, mas como Senhor também. Aquele que diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos aí para o terceiro ponto. O santuário. Evangelismo, página 695. Deus confiara a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada. A mente dos crentes se dirigida ao santuário celestial, onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. Nós temos que mostrar ao mundo que Jesus continua trabalhando em nosso favor. Nós temos que mostrar ao mundo que um sistema espúrio de uma religião paganizada tentou usurpar esse ministério sumo sacerdotal de Jesus. Claro que não consegue fazer isso, mas tentou tirar da mente das pessoas essa verdade maravilhosa, de que Cristo está no seu santuário, realizando um trabalho muito importante em favor dos seres humanos. Um sacerdócio real e ao mesmo tempo um julgamento, como diz ali no texto que nós lemos a princípio aqui, em Apocalipse 14. Né? Essa mensagem tem que ser conhecida. A verdade do santuário celestial. Se você estudar, por exemplo, o livro de Hebreus, você percebe que todo o tempo Paulo está chamando a atenção daquele povo para o fato de que as realidades terrenas eram sombra apenas daquilo que é a verdade, o ministério verdadeiro de Jesus lá no santuário celestial. Estude, entenda esse assunto, é muito importante. E o ponto quarto ponto aqui da nossa sequência, reforma de saúde.
Conselhos sobre o regime alimentar, página 32. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como o braço e a mão com o corpo humano. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor, percebe? Da terceira mensagem angélica. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. O braço direito não é o corpo, não é a cabeça, mas ele é importante. O braço abre portas. O braço é útil. Assim como a mensagem de saúde não é a coisa mais importante que deve ser pregada ao mundo, mas ela faz parte, está ligada com essa mensagem última que tem que ser pregada no mundo. E por que é importante falarmos de saúde? E agora eu falo como editor da revista Vida e Saúde, uma revista que tem 80 anos de história já em nosso país, a mais antiga revista de divulgação de saúde e ciência em nosso país. Bem, é importante porque tudo aquilo que você faz com o corpo afeta a mente. E se afeta a mente, afeta a sua espiritualidade. Por quê? O cérebro é a nossa antena de conexão com o céu, com o alto, com Deus. Uma mente turvada por hábitos nocivos, quer seja por alimentação inadequada, por falta de exercício físico, por falta de uma série de desobediências a outras leis que são as leis de saúde, acaba afetando o cérebro. E assim, talvez as verdades preciosas da palavra de Deus acabam sendo passadas por alto, porque você não apreende, você não compreende, você não consegue entender. E há outro tipo de alimento também que afeta a nossa espiritualidade e a nossa compreensão das coisas. Alimentos midiáticos. O que você tem visto, assistido, ouvido, lido nesses tempos de pandemia e quarentena? É uma pausa tão importante para que nós percebamos realmente que Deus está às portas, que Ele está ali batendo, querendo entrar, como diz Apocalipse 3:20. Mas será que nossos ouvidos estão afinados? Será que nossa percepção espiritual está assim bem clara para entendermos o que Deus quer de nós, para ouvirmos a voz de Deus? Por isso que é importante que, junto com essa mensagem especial para o mundo, nós também preguemos por palavra e exemplo que precisamos cuidar de nossa saúde, para que possamos ter mais condições de entender aquilo que Deus quer nos apresentar. Eu quero, concluindo aqui, apresentar a vocês um breve testemunho, vivido por mim mesmo. Eu, desde que me tornei adventista, isso lá nos anos 90, eu entendi que é importante que nós cuidemos da saúde, entendi que o cérebro é como se fosse um hardware, e os pensamentos e emoções são o software que rodam nele. Se esse hardware estiver mal cuidado, maltratado, o software também não vai rodar muito bem ali. E aí surgem pensamentos erráticos, emoções desequilibradas, uma série de coisas, né? Por isso é importante sim cuidar da saúde, para que você tenha uma saúde mental, emocional também ali em dia. Bem, eu me converti, mudei minha alimentação, abandonei certos artigos que eu consumia com frequência antes de conhecer essa mensagem, mas havia um ponto que eu negligenciava porque não gostava disso: exercício físico. E olha que meu pai é jogador de futebol, até hoje joga. E eu não gostava de suar. Não gostava. Meu passatempo era o seguinte: eu passava o dia inteiro lendo textos, escrevendo textos na CPB, e voltava para casa, queria relaxar. Relaxar para mim é deitar e ler um livro. Eu cuidava, fazia assim a manutenção do peso, comendo pouco e evitando certos alimentos, mas negligenciava esse ponto, achando que eu era jovem e ia conseguir levar as coisas por muito tempo assim. Uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ter pensamentos negativos, desânimo. Até ir para o trabalho, para mim, estava sendo um peso, mesmo gostando do meu trabalho. Eu fui fazer, então, alguns exames médicos, e uma médica, olhando nos meus olhos, disse o seguinte: eu que sou editor da Vida e Saúde, ela disse assim: você precisa fazer exercício físico. Eu saí envergonhado do consultório, obviamente, porque eu sabia disso. E, ao mesmo tempo, eu sentia Deus me impressionando para fazer isso. Impressionante. Era algo muito claro: você precisa fazer exercício físico. Era uma manhã de julho, frio. Eu acordei 5 da manhã. Por que eu acordei essa hora? E qual foi o argumento final de Deus comigo? Eu reclamava dizendo o seguinte: Senhor, eu chego em casa cansado, eu quero ficar com a minha família, passei o dia inteiro trabalhando, eu quero ficar em casa com a minha família, relaxar, descansar. E mais, eu acordo bem cedo já para fazer o Reavivados por Sua Palavra, para ler a Bíblia, para orar. Que horas eu vou reservar, que momento eu vou reservar para exercício físico? Sabe o que Deus me disse? Você pode caminhar e falar comigo.
E eu pensei, é verdade. Não tenho mais desculpas, né? Então acordei 5 da manhã, coloquei meu único par de tênis, eu só tinha isso mesmo, não usava, e fui para a rua caminhar. Dei uma volta no quarteirão. Me senti meio estranho, escuro ainda, sozinho na rua. No segundo dia, era Deus mandando, eu fui de novo, mesmo achando estranho aquilo. Terceiro dia, já comecei a gostar. Aquela brisa gostosa, fresca da manhã. E o sol, enquanto nascia, eu estava ali conversando com meu Deus. Às vezes colhia flores no caminho, deixava no criado mudo para minha esposa antes de ir para o trabalho. Estava sendo bom demais aquilo. Com o tempo eu comecei a correr. Depois a minha irmã me deu aí uns DVDs de exercício funcional e mudou completamente a minha vida. Os pensamentos negativos desapareceram, minha disposição passou a ser outra e a percepção das coisas também se tornou diferente. Eu quero apelar para você seguir de maneira equilibrada, sensata, a reforma de saúde. Ela não é o corpo, ela é o braço, mas o braço é importante. O braço nos abre portas, o braço é útil para a causa de Deus. E hoje eu quero ter pernas fortes, para perseguição também, sabia? Eu quero ter um corpo saudável para ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor servo de Deus, um pregador da palavra. Cuide-se. Mesmo em tempos de quarentena, não negligencie o cuidado do seu corpo, tá bem? João capítulo 3, ou melhor, terceira carta de João, verso 2, eu encerro com esse texto. Muito carinhoso da parte de Deus. 3 João, verso 2. Não tem capítulo porque é uma cartinha bem pequena, né? Abra comigo ali e veja o amor de Deus expresso numa recomendação inspirada. Eu ouvi essa voz falando comigo. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você percebe que Deus está preocupado com a sua saúde espiritual, mas também com a sua saúde física? Você percebe que aqui, nessas leis, estão o carinho de Deus, assim como está expresso nos 10 mandamentos, nas leis que regem o universo, as leis de saúde também revelam o carinho de um Deus preocupado com você. Querido, o meu apelo para você nessa primeira mensagem dessa vigília é poderosa. Vamos até meia-noite aqui buscando o nosso Deus, orientações especiais. É que você se cuide. Deus te criou física, mental e espiritualmente para ser saudável. E sendo assim, você vai poder então receber o Espírito Santo na sua plenitude para levar a mensagem de Deus ao mundo. Conheça a mensagem, viva a mensagem, proclame a mensagem. Você será grandemente abençoado. Que Deus esteja com você, com a sua família e com as reformas que você tem que fazer na sua vida. Amém.